Eu sempre me emociono quando eu trato desses assuntos. E como tem muita gente falando sobre isso e me perguntando, eu venho a trazer esse assunto de uma maneira muito rápida para que se entenda por que elas morriam. Por que as mulheres morriam? Por que aquelas mulheres morriam? Aquelas benzedeiras, parteiras, curandeiras. Elas morriam. Eram mortas. Por que elas eram mortas? Porque elas morriam assassinadas nas fogueiras, porque elas eram torturadas. As bruxas eram pessoas empoderadas, empoderadas de uma intuição feminina normalmente. Aquela intuição que eu tenho, que você tem. Às vezes elas eram mortas porque elas tinham uma mancha como eu tenho aqui, uma mancha como eu tenho aqui, um sinal como você tem aí. Às vezes elas eram mortas porque simplesmente elas olharam para um animal e aquele animal teve uma doença como uma febre aftosa, como uma situação que era normal para a época, porque na época pensa que naquela época, na Idade Média, há anos atrás, o que acontecia lá? Não tinha saneamento básico, não tinha antibiótico, não tinha posto de saúde como tem hoje, não tinha hospital, não tinha nada disso. Então o que acontecia? Os animais eles eram criados assim na rua, como junto com as pessoas, as fezes eram jogadas da janela para fora, na rua, e as pessoas andavam descalças, quase não tinha a conservação dos alimentos, ela era feita com sal, não tinha geladeira, não tinha nada, era tudo aquela coisa toda. As bactérias, os fungos e todos esses micróbios, eles se proliferaram assim como se fosse, nossa, numa festa, né? Era aquelas colônias de bactérias para tudo que é lado. E aí tu imagina que uma parteira, quando ela fosse atender um parto, se aquela criança tivesse o cordão enrolado no pescoço, já era considerado bruxaria e aquela mulher, aquela parteira já era morta na fogueira queimada. Se aquela vaca não dava leite naquela fazenda, a culpa era da mulher que era bruxa, que botou feitiçaria e fez o feitiço ali para aquela vaca não dar leite. Se aquele homem não tivesse mais ereção e ele denunciasse a mulher por isso, ela era morta na fogueira por ter feito o feitiço para esse homem não levantar mais o negócio dele. Se aquela pessoa que olhasse para ti atravessada e tu tropeçasse na rua e tu denunciasse aquela pessoa, ela poderia morrer na fogueira ou ser torturada para confessar o seu crime de bruxaria. E era por isso que elas morriam. Claro que eu tenho tantas histórias sobre isso, tantas histórias, como por exemplo a brasileira Ursulina de Jesus, que morreu em 1754 na fogueira, como Mima Renardi, que morreu no Brasil também em 1692, que foram assassinadas. Muitas, milhares dizem que muitas ainda nem têm registro, né, dessas mortes que houve nessa época. Então tu imagina, se isso poderia causar a morte na fogueira, o enforcamento, ou jogada no poço, às vezes elas eram jogadas e amarradas. Existia um processo que era assim, ó, se ela fosse bruxa, ela era amarrada e jogada no rio. Se ela boiasse, ela era considerada inocente. Se ela afundasse, ela era considerada bruxa. Tu imagina uma pessoa amarrada dentro do rio. É óbvio que vai acontecer, vai morrer de qualquer maneira, não importa se é bruxa ou não. Ela vai morrer com honra porque não era bruxa. Pensa, né? Então todas essas coisas aconteciam com as mulheres. E é por isso que a gente carrega aí muitas marcas ainda desse momento. E eu vou trazer mais histórias como essa, vou trazer mais coisas para que a gente converse aqui. Se tu gosta desses assuntos, se tu quer saber mais sobre isso, comenta aqui para mim. O teu comentário é muito importante. E se tu quiser saber mais sobre esses assuntos, eu vou deixar aqui para você um link para que você se torne minha aluna. E também vou deixar aqui o meu endereço lá no Instagram, onde lá eu tenho live toda segunda-feira às 21h14. Hoje eu encerro esse vídeo honrando as minhas ancestrais, honrando todas as pessoas
que morreram queimadas nas fogueiras, que morreram envenenadas, que foram torturadas e que merecem todo o nosso respeito, a nossa ancestralidade, honra e celebração.